Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Na Estrada, Trilhas e Rumos. A gente andou um pouquinho sumido aqui da região, a gente andou um pouquinho sumido aqui do canal, né? Pois estava um pouquinho complicado para a gente gravar, né? Então, para quem não sabe, eu falo aqui da região do meio oeste catarinense, né? Da região sul, então, do Brasil. E recentemente a gente passou por alguns episódios bem complicados, né? Então a gente teve um apagão aqui na região. Esse apagão ele durou quase 5 dias, né, seguidos, sem nada de energia. Isso complicou bastante, né, o trabalho, isso complicou bastante também a vida da população. A gente teve grandes perdas, né, na, na economia local. E o trabalho acabou acumulando, né? Então ficava difícil conciliar, né? Trabalho, ficava difícil conciliar a gravação. Durante esses 4 dias, os postos de combustíveis praticamente não tinham gasolina, então eu não ia gastar gasolina para ficar gravando. Então a gente passou por uma situação bem complicada, né? Para quem não sabe do que eu estou falando, vai ali, confira sobre o apagão, confira o vídeo sobre o apagão em Santa Catarina, né? E também, como eu falo aqui da região sul, né? Agora nós estamos no período de inverno e recentemente fez uma friaca bem grande, né? A gente passou então por um frio bem complicado aqui para estar gravando, né? Ainda mais de moto. Então as temperaturas chegaram ali a -2, -1, né? Então estava bem complicado para a gente estar gravando. Teve neve na serra, teve chuva congelada. Então estava uma situação bem complicada, a gente quase congelou, né? Mas não congelamos e estamos aí hoje. O destino do vídeo de hoje, né, os objetivos do vídeo de hoje, então, é levar vocês para um caminho que hoje é conhecido como Vale da Morte, né? É um nome bastante pesado para uma região, pois, como eu falo aqui da região do meio oeste, há um pouco mais de 100 anos atrás, essa região ela passou por um dos maiores conflitos do campo, né, um dos maiores conflitos camponeses da história do Brasil, né? Então, a gente teve aqui na região a Guerra do Contestado. Essa guerra ela foi tão impactante que até hoje a região ela vive, né, em um atraso social. Então, os acessos para essa região são difíceis. A gente não tem a presença de hospitais públicos, a gente não tem a presença de universidades, por exemplo. Então, é uma região que sofre até hoje as consequências de uma guerra. E essa guerra ela foi motivada principalmente pela disputa pela posse da terra, pela terra, pelo acesso à propriedade, né? Então, uma série de transformações no início da década de 10, a construção de uma ferrovia, a expulsão da população cabocla, tudo isso foi servindo, né, como ingredientes para um conflito social, para uma guerra civil entre brasileiros, né? E o brasileiro pobre acabou morrendo nesse conflito, né? Então os caboclos, né, a população local que já vivia aqui por gerações, acabou morrendo. Então o caminho que a gente vai percorrer hoje é o caminho que o exército fez no início de 1914 e 1915, né? Quando começou o ataque contra os redutos sertanejos, contra as cidades que os sertanejos levantavam para preservar o seu modo de vida. Então o caminho que a gente vai percorrer é um caminho que o exército fez há mais de 100 anos atrás para atacar a população pobre que estava então cultivando seu modo de vida em suas próprias cidades, né, em seus ajuntamentos, em seus redutos, né.
Para a gente ter uma ideia da dimensão desse conflito, em 1914, o exército chegou a enviar para cá mais de 8 mil soldados, né? A gente está falando de uma região bem grande, né? Uma região que é maior do que o estado do Alagoas, por exemplo. Tem mais de 22 mil quilômetros quadrados, essa região. E o exército enviou mais de 8 mil soldados para a região, para ocupar e cercar essa população. Então a gente vai ter episódios aqui tenebrosos, né, de massacres, de fuzilamentos, de degolas, da população morrendo de fome, de doenças, né, não havia hospitais. E o exército foi tão importante essa guerra para a República, para o exército, que eles chegaram a enviar aviões, né? Então, o primeiro registro do emprego de aviões na América do Sul se dá justamente aqui no conflito. Então, imagina, na primeira década do século XX, né? Logo 1910, a aviação ela ainda estava florescendo, né? E foi enviado então 2 aeroplanos, né? 2 aviões para a região, para atacar a população, né? Então, imagina o custo desse conflito para a República e a importância que a República dá para esse conflito, ao ponto de atacar e massacrar seu próprio povo, né? Empregando tecnologia para destruição. Então, o caminho que a gente vai percorrer hoje é conhecido como o caminho do Vale da Morte, porque nesse local, durante a Páscoa de 1915, a gente vai ter importantes batalhas, né? Onde grande parte da população que havia sido expulsa de suas terras, grande parte da população pobre, acaba sendo massacrada pelo exército, então. Chegou até aqui? Comenta aqui embaixo se você está curtindo a paisagem, se você está curtindo a história. Se você já conhecia um pouco sobre a Guerra do Contestado, não esqueça de deixar aquele joinha. Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou dividir ele em episódios, então não se esqueça de comentar, deixar aquele joinha, deixa a sua opinião, deixa o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou, se você já conhecia essa história. Comenta, deixa o joinha e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!